Bom, pessoal, então na aula de hoje, aí, continuando a falar sobre processos de Q3, vamos falar sobre o efeito de automodulação de fase. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, quando nós temos aí um meio do tipo Kerr, né, o índice de refração passa a ser dependente da intensidade, a gente expressa ele dessa forma, né, que o N é igual a N0 mais N2i, onde esse N2 aqui é o índice de refração não linear, tá bom? Que, na verdade, está relacionado ao Q3 por essa expressão. Então, existe uma relação direta entre N2 e Q3. Então, muitas vezes as pessoas medem N2 e comparam valores de N2. Em algumas outras comunidades, se determina o valor de N2 e a partir dele se encontra o valor de Q3 e aí faz-se a comparação do Q3 entre diversos materiais e assim por diante. No final das contas, é a mesma coisa, simplesmente é uma escolha. Acredito que atualmente, né, nessa comunidade as pessoas preferem, têm preferido, na verdade, falar sobre N2, né, comparar N2 do que Q3. Né? Q3 seria uma coisa que, pelo menos no meu modo de ver, é uma coisa mais antiga. Né? As pessoas, em linhas gerais, né, pessoal? É claro que dependendo do que a pessoa está querendo estudar, muitas vezes é mais conveniente expressar Q3. Mas, atualmente, tem se dado ênfase à medida de N2, tá bom? Então, na aula passada, a gente descreveu o processo de automodulação de fase transversal, né, e seus efeitos, e os efeitos relacionados a essa modulação de fase transversal. Por exemplo, né, a autofocalização, a filamentação e assim por diante. Bom, na aula de hoje a gente vai dar uma olhada em alguns outros efeitos que estão relacionados aí ao N2. Então vamos lá. Então, devido a essa dependência do índice de refração com a intensidade, né, a gente vai ver aqui que o pulso ele vai passar a ter uma fase, né, uma fase temporal, aqui o φ de t, que vai ser proporcional à intensidade do próprio pulso, que é o I de t. Então, vamos considerar aqui uma onda plana, né, dessa forma, E de z,t ao E de 0,t, e aqui a fase, o termo propagante da fase espacial, E elevado a INKZ. É claro que agora, né, se o meio for não linear, esse N aqui vai ser N0 mais N2I. Né? Então, se essa nossa onda aqui estiver, se a nossa luz aqui, esse nosso campo eletromagnético, no caso aqui só o campo elétrico, estivesse propagando lá no material, N é N0 mais N2I, então esse N que aparece aqui vai ter a sua componente não linear. Então, substituindo esse N naquela expressão, a gente encontra, então, que o nosso termo de fase aqui da fase espacial, né, vai ser I, N0 mais N2I, só que esse I é o I de t, lembrando que a gente está falando aqui de um pulso ultra curto, como eu tinha mencionado lá em cima, tá bom? Vezes Kz. Bom, dessa última equação aí, a gente observa o quê, né? Então, a gente observa que a fase, né, aquele termo de fase agora, ele tem uma dependência na intensidade, tá bom? Então, eu isolei aqui simplesmente aquele termo de fase relativo ao processo não linear, tá bom? O resto aqui eu estou meio que desconsiderando para focar melhor só no que a gente está querendo falar, tá bom? Então, esse I que aparece aqui, como eu mencionei anteriormente, nada mais é do que o perfil de intensidade temporal do pulso, tá bom? Então, seria lá, se o meu pulso for uma gaussiana, esse I de t vai ser descrito por uma curva gaussiana. Se for uma coisa mais complicada, vai ter que ser descrito por essa coisa mais complicada. Então, a gente vê aqui, ó, que depende do perfil de intensidade e, obviamente, né, quanto mais esse pulso se propagar, né, no meio, maior modulação a gente vai ter, né? Maior efeito não linear acumulado, maior fase não linear acumulada a gente vai ter. Bom, esse processo aqui, né, onde você tem uma fase que depende do N2, é conhecido como automodulação da fase, né? Porque você tem um termo da fase que é modulado pela própria intensidade do laser que criou o fenômeno de N2, né, que criou a suscetibilidade de terceira ordem lá no nosso material. A gente costuma escrever esse termo de fase não linear, né? Às vezes a gente coloca um NL aqui para dizer que é só o termo de fase não linear. Nesse caso aqui, como eu só estou falando dele mesmo, não precisa, tá? Mas muitas vezes é interessante colocar aqui que é φNL para lembrar que é o termo de fase não linear. Então, o que é a minha fase não linear? É o N2, KZ e T. Porque é claro, né, pessoal? Aqui, ó, tem, né, isso aqui é proporcional, né, porque tem os outros termos de fase linear, né, e o termo também temporal da fase, então
incluídos aqui nessa constante de proporcionalidade, né? Esse N0 e Kz não morreu, né? Ele continua ali, ele está nessa constante de proporcionalidade alfa aqui, porque eu estou focando só no termo de fase não linear. Então, quando a gente fala de um termo de fase não linear para um meio tipo Kerr, é disso que nós estamos falando. Muito bem. Vamos dar uma olhada agora nesse termo de fase não linear. Então você vê que agora, para deixar bem explícito, né, eu escrevi aqui φNL, como eu estava falando antes, que é igual a K0Z N2 vezes o I de T. Tá bom? A gente sabe lá dos nossos cursos de ótica física que a frequência instantânea do pulso, né, de uma onda eletromagnética, ela é dada pelo menos a derivada dessa fase. Então a frequência instantânea é menos dφ dt, tudo bem? Onde φ é a fase total do nosso pulso, tudo bem? Então, para um pulso que está se propagando lá no material, que apresenta a automodulação de fase, né, que apresenta esse processo aqui, que apresenta essa fase não linear aqui, ó, a gente vai ter que a fase total vai ser igual a K0, Z, N2 vezes I, menos ω0t, aquele termo temporal da fase que até agora eu não estava considerando, né, que ele estava embutido aqui nesse E sigma de 0,t. Agora é bom explicitar, né, porque como eu vou fazer a derivada em relação ao tempo, né, esse termo aqui vai ser importante. É claro, né, pessoal, que aqui nessa conta ainda tem o termo da fase linear de propagação, né, 2π sob lambda n0z, que eu só não incluí aqui, né, porque como a derivada é só em relação ao tempo, esse termo que é um termo de fase só de propagação, ele não vai importar nesse caso. Bom, então, nesse caso, a frequência do nosso pulso, né, vai ser dada então por esse menos dφ dt, que vai dar então K0 Zn2 di dt, né, mais ω0, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, ó, esse efeito, né, de automodulação da fase, né, esse termo da fase que depende lá do N2 e da intensidade, ele acaba criando novas frequências no pulso, além da frequência original ω0 no pulso, né? E essas novas frequências aí que são criadas dependem aqui, como a gente está vendo nessa expressão, da derivada, né, da taxa de variação do perfil de intensidade do pulso. Então, vamos lá, a gente pode escrever um delta ômega, né, fazendo aqui ó, ômega menos ω0, a gente chama isso daqui de delta ômega, né, que então é a variação da frequência do pulso em relação à sua frequência original ω0, que vai ser dado então por menos K0 Zn2 deu I deu T. Uma maneira que eu gosto sempre de fazer para mostrar isso daqui, a gente coloca aqui o perfil do pulso, né, o meu I de T, sendo como se fosse aqui um pulso gaussiano, e a gente vai vendo aqui o que acontece, né, fazendo a derivada desse pulso, né, menos a derivada no caso. Então nesse ponto aqui a derivada é positiva, né, nessa região aqui do pulso, né, muito longe aqui da zero, né, então a taxa de variação é zero. À medida que você vai se aproximando aqui, né, da região onde o pulso tem uma intensidade apreciável, né, a derivada aqui ela é positiva, né? Então uma derivada vai ser positiva, então isso vai dar um delta ômega negativo. Então você tem aqui ó, uma diminuição da frequência do pulso, né? O delta ômega negativo significa que a frequência do pulso está diminuindo, ou seja, eu estou fazendo um deslocamento, né, para o vermelho daquele pulso, né? À medida que a gente vai se aproximando do pico aqui, a derivada ela vai diminuindo, né? Até que é o momento aqui que a gente chega exatamente no pico, a derivada é zero, então a derivada é zero, não tem variação. Do outro lado aqui é exatamente o fenômeno análogo com o sinal trocado, né? Aqui a derivada é negativa, então a derivada é negativa com o sinal positivo vai dar uma variação de frequência delta ômega positiva. Então a frequência aqui, a derivada vai aumentando, né? Até que ela chega no máximo, depois ela começa a diminuir novamente. Então o que a gente observa aqui? A gente observa que nesse caso, esse efeito de automodulação de fase, ela cria, né, novas frequências no pulso, né? Para um lado aqui, ela cria frequências menores, um deslocamento menor, né, que a gente chama de deslocamento para o vermelho. Para o outro lado, ela cria frequências maiores, né? Ela aumenta a frequência do pulso, levando então a criação aqui de pulsos com frequências mais para o azul, né? Então a gente vê, na verdade, que aqui seria na frente do pulso, né? Para tempos menores é a frente do pulso. O processo de automodulação de fase ele cria mais frequências vermelhas
e na cauda do pulso, aqui na traseira do pulso, né, no fim do pulso, ou seja, para tempos maiores, ele promove um deslocamento para o azul, né, para frequências mais altas lá do nosso pulso, tá bom? Uma maneira aqui física da gente entender esse processo de automodulação de fase, né, é só pensar aqui no meio tipo Kerr. Então a gente tem aqui o pulso, né, que a gente joga lá um pulso de alta intensidade, né, no meio de alto índice de refração, de alta não linearidade, tá bom? Supondo aqui N2 positivo. Então aqui a gente tem o nosso pulso, né? Você vê aqui que é um pulso que tem sempre a mesma frequência, né? Você vê aqui, ó, a moduladora e a portadora. Então você vê que a frequência da portadora é uma certa frequência aqui, sei lá, eu vou chamar ômega 0. É claro que esse pulso aqui ele tem um perfil tal que aqui no centro, né, a intensidade é mais alta, certo? E aqui na beirada a intensidade é mais baixa. Então é claro que como N é N0 mais N2i, né, na região onde a intensidade é mais alta, a gente vai ter um índice de refração não linear maior. O índice de refração, desculpa, total maior. Enquanto que aqui, ó, nas beiradas, né, do pulso, aqui nas laterais do pulso, a gente tem uma menor intensidade, portanto eu vou ter um índice de refração total menor. Então como é que a gente pode entender essa automodulação de fase? Bom, se na beirada aqui, ó, o índice de refração total é menor, a velocidade vai ser mais alta, certo? Nas duas beiradas aqui do pulso, né? Nas duas extremidades aqui do pulso. Enquanto que na região central, como o índice de refração total é maior, a velocidade vai ser menor. Então o que acontece aqui? É que essa parte do pulso ela se propaga mais rápido, né? Essas componentes espectrais aqui, elas se propagam mais rápido, né, do que as centrais. E isso faz com que as frequências aqui acabem aumentando, né? Certo? Então, você teria aqui um deslocamento mais para o azul, enquanto que nessa outra parte ela se propaga, né, mais rápido do que a parte central. Então, aqui a frequência ela acaba aumentando, tá bom? Essas componentes espectrais, melhor dizendo, né, aqui a frequência aumenta, né? Falei errado aqui. Aqui a frequência diminui, como a gente está vendo aqui na figura, né? Aqui é como se essas componentes espectrais elas querem propagar mais rápido, mas a parte central ela vai mais devagar, né? Então isso dá uma comprimida, né, nessas componentes espectrais, fazendo então com que a frequência aumente. Do lado de cá é exatamente o contrário, né? À medida que essa velocidade aqui para essas componentes espectrais aqui da beirada é maior do que do centro, então esses caras aqui começam a se afastar mais das componentes espectrais do centro, certo? E isso faz então, ó, com que a frequência que a gente está vendo aqui, ó, ela acaba sendo diminuída. Então é uma maneira da gente entender, né, como é que acontece o processo de automodulação de fase. Bom, um efeito, né, que aparece também relacionado aí à automodulação de fase, né, não é um efeito que está exclusivamente explicado pela automodulação de fase, mas ele está ligado à automodulação de fase, é a geração do supercontínuo de luz branca, né, ou do contínuo de luz branca, como é dito por aí. Na verdade, por quê? Né? Como a gente viu nos slides anteriores, né, a automodulação de fase ela leva a um alargamento daquela frequência do nosso pulso. Né? Então você já pode imaginar que se eu tiver um N2 bem alto ou uma intensidade muito alta, a gente vai pode alargar bastante, né, essa largura temporal, essa largura espectral, né, o espectro do nosso pulso, levando a você passar de um pulso ali de femtosegundos, vamos supor, um pulso de 100 femtosegundos que tem ali seus 10 nanômetros de largura, para um pulso que tenha de repente centenas, né, de nanômetros de largura. A automodulação de fases, só ela não explica, né, sozinha o efeito de automodulação de fase, né, mas ela vamos dizer assim, o processo inicial, né? E é um processo que permite que a gente tenha esse entendimento aí da geração de luz branca, tá bom? Então não é só a automodulação de fase, mas se não tiver automodulação de fase, é claro que não vai gerar luz branca. Então a automodulação de fase é como se fosse o processo inicial para gerar luz branca. Você promove um alargamento ali do teu pulso, né? Agora, para realmente ficar uma luz branca bem larga, né, tem outros processos aí que passam a acontecer, self-steepening e assim por diante. Tá bom? São processos que quem tiver curiosidade pode estudar um pouquinho mais aí sobre geração de luz branca.
Uma maneira que a gente costuma fazer, né, uma das demonstrações mais simples de fazer geração de luz branca, né, é pegar o nosso laser aqui de 775 nanômetros, 150 femtosegundos, e a gente focaliza aqui com uma lente numa cubeta com água, né, e aí do outro lado aqui a gente vai ter a luz branca, né, gerada. Aí a gente simplesmente aqui tenta dar uma recolimada nessa luz branca, né, usando aqui esse par de lentes, né, para fazer um tipo de um telescópio, e aqui no meio a gente coloca um filtro infravermelho só para cortar, né, esse 775 para a gente poder observar única e exclusivamente a luz branca. E aí você pode, por exemplo, usar essa luz branca para fazer experimentos, por exemplo, até um experimento de Z-Scan, onde a gente faz aqui, usa um espectrômetro em vez de um fotodetetor, no que a gente chama de Z-Scan de luz branca, né, que seria uma maneira de se fazer a medida da não linearidade de uma vez, né? Em vez de ficar variando o comprimento de onda por comprimento de onda, a gente pode fazer de uma vez. Só como ilustração, né? Aqui eu mostro uma luz branca gerada aqui no laboratório do grupo de fotônica, né? Usando um laser aqui em 775 nanômetros. Então a gente tem um filtro aqui que está cortando, né, o espectro do laser nessa região. Então aí você vê que a gente gera luz aqui, ó, desde os 750 até o 450. Como vocês podem perceber, o perfil, né, do espectro aqui é bem complexo, né, bem complicado, mas você realmente tem luz, então, desde o infravermelho até o azul. Então você realmente gera aqui uma luz branca. O que a gente está mostrando aqui nessa foto, né, é a luz branca gerada. Então, como vocês veem aqui, quando você realmente usa muita potência, né, você inclusive acaba tendo uma distribuição espacial das cores, o que obviamente não é uma coisa muito desejável. Para ter um branco, né, um branco mais branco, um branco que não tem essa dispersão, né, espacial das cores, você em geral tem que ficar brincando aqui com esses parâmetros de focalização e intensidade do feixe aqui na cubeta, e com isso você consegue produzir um branco com menor dispersão espacial aqui das cores, tá? Então dá para você fazer uma coisa ou outra, tá bom? Essa história de geração desse contínuo de luz branca, ele traz coisas interessantes, né? Então, notícias boas e notícias ruins, né? A notícia boa é que a gente consegue fazer esse alargamento espectral, né? O que obviamente serve para a gente fazer aí, a gente acaba tendo uma fonte de luz branca, né, ultra rápida, pulsada, né? Então você tem luz branca pulsada, e isso pode ser usado para fazer vários experimentos, desde espectroscopia e assim por diante, né? Até você tentar imaginar que, puxa, agora tem uma luz branca, então tem um espectro bem abrangente, com isso eu conseguiria produzir pulsos mais curtos ainda, né? E em espectroscopia tem várias aplicações, como uma que eu mencionei era o Z-Scan de luz branca. Essa luz branca também pode ser criada, né, para você usar como experimento, como um feixe de prova num experimento de pumping probe e assim por diante. As notícias ruins, como vocês veem aqui, também tem uma lista bem grande. Primeiro é o seguinte, né, como a gente viu, a forma do nosso pulso ela é relativamente incontrolável, entre aspas, esse incontrolável, né? Você consegue melhorar um pouco, mas ela é bastante complexa, então ela é relativamente incontrolável. A teoria ela está tendo uma certa dificuldade para interpretar esses processos de geração de luz branca, né, em face aos experimentos que vão sendo feitos. Então sempre as pessoas fazem experimentos e aí o entendimento fica cada vez mais complexo. Então ainda não tem aí um entendimento tão bom da geração de luz branca que permita que você realmente tenha um controle bem efetivo desse processo, porque cada vez aparece um experimento novo e aí as pessoas fazem uma coisa nova e aí você tem que realmente reinterpretar o que estava acontecendo e tentar entender. Então isso ainda não é bem 100% estabelecido, mesmo do ponto de vista teórico. Você tem ideias, né? Tem que ter automodulação de fase, tem que ter self-steepening, tem vários processos que estão ali acontecendo na geração de luz branca, mas ainda não tem assim, a totalidade do entendimento, tá bom? Para materiais volumétricos, né, para meios do tipo book aqui, ó, a gente em geral consegue gerar contínuos com energia bem alta, né? Quer dizer, um contínuo com bastante energia, bem brilhante, tá bom? Mas espacialmente ele é uma bagunça, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Isso aqui, ó, você vê, é uma luz bastante intensa, mas espacialmente é uma confusão, né?
Então, quer dizer, tem mais verde aqui, tem mais vermelho aqui, o amarelo está mais para o centro. Então, quer dizer, dependendo da posição espacial do feixe, aonde tiver sua amostra, você vai ter diferentes cores, né? Incidir. Então, o que obviamente é uma confusão para a física experimental. Então, isso é uma coisa que, quando você tem muita energia, você não tem esse confinamento espacial legal, né? Você tem uma distribuição complexa aqui do nosso perfil de espectral, digamos assim. Para fibras óticas, você pode fazer isso aqui também, não em material volumétrico, mas você pode fazer numa fibra ótica. Para a fibra ótica, o contínuo ele é limpo, então ele não tem essa bagunça espectral como observado aqui. É um contínuo que você vê realmente uma luz branca, né? Bem branquinha, quer dizer, em qualquer ponto ali do espaço a luz é branca. Mas na fibra ótica ele acaba sendo de baixa energia. Em hollow core fibers, né, naquelas fibras de cristal fotônico ou fibras que tem um núcleo oco, né, as coisas são um pouquinho melhor. Você consegue muitas vezes ter um contínuo que ele tem uma energia bacana e também não espacialmente ele é relativamente mais limpo, tá bom? Mas então isso aqui a coisa melhora um pouco, mas ainda assim você não atinge esses níveis de energia que se tem aqui quando você faz no material volumétrico, tá bom? Mas disso tudo, qual que é o principal problema? O principal problema é a dispersão, né? Então nesse caso é claro que você está jogando uma não linearidade, jogando um material com alta intensidade no meio que tem uma alta não linearidade, né, ou que tem uma não linearidade razoável, mas para gerar um contínuo apreciável, você tem que propagar por uma distância apreciável, né? Então nessas cubetas aqui, ó, a gente usava às vezes cubetas de até 1 centímetro, por exemplo, né? Então, isso daí causa uma dispersão muito grande do pulso. Então, embora você parta lá, obviamente, né, de um pulso de centenas de femtosegundos, você acaba gerando um contínuo aqui que temporalmente ele acaba tem um chirp muito grande, né? É um contínuo que vai lá, que tem uma duração, sei lá da ordem na casa de picosegundos, tá bom? Então é interessante, é uma coisa que a gente usa, né? Mas ele também tem problemas inerentes a ele mesmo, então em determinadas circunstâncias às vezes não é a melhor opção usar o contínuo, né? Obviamente em experimentos de excitação e prova, aí sim é muito interessante, a dispersão ainda está lá, tá bom? Então a gente vai ter que conviver com ela, mas aí é um lugar, é uma situação onde é bastante conveniente, mas a gente ainda vai ter que levar em conta a dispersão, né? Então tem um pulso de pump e um pulso de probe. O meu probe é luz branca, então é claro que dependendo ali do atraso relativo, né? Numa certa região eu vou estar com o meu pump, ele vai estar chegando ao mesmo tempo que determinada cor do meu probe, né? Então isso aí a gente tem que tomar cuidado para ver a dispersão, né, espectral das frequências do pulso de luz branca, né? Do probe, que é o chirp do probe, para a gente saber, né, exatamente o que a gente está fazendo, mas isso é uma coisa um pouco mais controlável, uma coisa que a gente consegue experimentalmente fazer acontecer. Bom, pessoal, então nessa aula de hoje aqui eu só queria comentar sobre esses efeitos, tá bom, de automodulação de fase. Até a próxima aula.